Hoje o nosso bate-papo é com o assessor jurídico aqui da CNA, Juan Oliveira. Vamos debater um tema muito importante, inclusive muito discutido lá no Congresso Nacional, o projeto de lei que foi aprovado tanto na Câmara quanto no Senado e que trata das novas regras do imposto de renda. Juan, seja bem-vindo aqui mais uma vez aos nossos estúdios. Obrigado, Bruno. É sempre um prazer estar aqui falando diretamente para o nosso produtor rural, nossa produtora rural. E realmente, esse é um projeto que ele vai impactar diretamente no dia a dia, né, do produtor rural. Juan, projeto aprovado, o próprio presidente Lula já adiantou que vai sancionar sim esta proposta. O que é que muda na prática para o produtor? Então vamos lá. Bom, o projeto, como você bem disse, ele foi apresentado pelo governo, né, ao Congresso Nacional, e ele tem, digamos assim, dois objetivos. O primeiro é fazer aí a correção da tabela de imposto de renda, que vai se traduzir numa isenção. Então ele vai fazer um ajuste nas faixas, né, de isenção do imposto de renda. E em contrapartida a esse ajuste, a essa isenção, o governo precisava de medidas compensatórias para poder cobrir, digamos, cobrir o caixa nessa parte que vai faltar. Então, ele criou aí o que a gente chama de Imposto de Renda da Pessoa Física Mínima, IRPFM, que vai incidir sobre as altas rendas. E quando a gente fala de imposto de renda para pessoa física, a gente também engloba o próprio produtor, né? Porque a faixa de isenção está ali entre R$5.000 e R$7.000. Exatamente. O primeiro, digamos assim, como eu poderia elencar, o primeiro impacto direto para o nosso setor é benéfico. O aumento dessa faixa de isenção aí, de até R$5.000 para uma isenção total e de 5.001 centavo até 7.350 é uma isenção parcial, ou seja, 5.001 vai ser isenção quase que total e vai reduzindo até não ter isenção lá perto dos 7.500. Isso abrange uma parte significativa do nosso setor e dos nossos produtores rurais, exatamente. Essa proposta, tudo indica que ela vai sim impactar principalmente o pequeno produtor, mas e aquele produtor que ganha acima dessa faixa de renda, essa isenção de R$5.000 a R$7.000, como é que fica? E aí tem a questão da tributação mínima, claro, que tem preocupado o setor. Exato. Eu vou até voltar, digredir um pouquinho aqui e falar acho que talvez de uma conquista nossa da CNA, que eu acho que isso mostra que a gente está sempre bem atento ao que vai impactar o nosso setor, que foi basicamente na forma de cálculo desse imposto. Porque acontece? Esse imposto, ele iria usar o rendimento global, ou seja, tudo que a pessoa física recebesse num ano, ele seria considerado para o cálculo desse imposto e para a limitação lá dos 600 mil. O que nós da CNA conseguimos? Nós incluímos no texto um dispositivo específico de que para o produtor rural, para o meio rural, o cálculo vai ser tal como é feito atualmente por imposto de renda rural. Ou seja, a gente vai considerar a receita rural, vai deduzir as despesas e aí a gente vai ter o que a gente chama de lucro rural. E aí em cima desse lucro rural é que vai ser considerado para ver se o produtor rural está nessa faixa abaixo de 600 mil ou acima. Fechamos essa questão da base da forma de cálculo, né? E vamos supor que o produtor rural fez todo esse cálculo e viu que ele se enquadra ali ultrapassando a limitação de 600 mil. Como é que vai ser a tributação? Então, a partir de 600 mil, ele vai ter uma alíquota adicional do imposto de renda que vai gradar de 0% para 600 mil até 10% a mais até 1.200.000. Então, ali de 600 mil até 1.200.000 tem uma formulazinha que conforme for crescendo a apuração da renda, a alíquota ela vai aumentando também até chegar em 10%. Então, efetivamente, para o grande produtor rural, vai ter um impacto financeiro, sim. Juan, e para aqueles produtores que investem em títulos do agronegócio, a gente cita aqui, por exemplo, a LCA, hoje em dia eles estão isentos. E agora, a partir dessas novas regras, eles serão taxados? Exato, acho que essa é uma medida que já, inclusive, estava prevista originalmente na proposta. A LCI, LCA, poupança, todos esses investimentos, exceto os de balcão, eles estão excetuados desse imposto de renda mínimo. Assim como, por exemplo, da LCI e da LCA são isentos de imposto de renda, não faria sentido a gente instituir um adicional de imposto de renda e colocar LCI e LCA. Então, eles naturalmente também estão fora desse IRPFM. E para a gente fechar, Juan, para aqueles produtores, pessoa jurídica,
lucros e dividendos, eles serão taxados? Como é que isso vai afetar esse produtor? Exatamente. Eu acho que se a gente pode falar assim do núcleo da proposta, ela mira exatamente na distribuição de dividendos da pessoa jurídica para a pessoa física. Então, os produtores rurais mais estruturados aí em formas de PJs, em formas de holding, que fazem a distribuição da sua remuneração por meio de distribuição de dividendos, eles vão ser certamente impactados. E aí você tem duas formas de cálculo, perdão. Você tem a forma de cálculo mensal, que vai ser aplicada justamente quando a distribuição mensal de dividendos de uma pessoa jurídica para uma pessoa física superar R$50 mil mensais, ou seja, superou R$50 mil mensais, vai haver uma retenção na fonte, que posteriormente vai ser objeto de uma declaração, por ocasião da declaração anual, vai ter ali o encontro de contas, né? E aí, eventualmente, se o valor retido ainda não for suficiente para quitar o que for apurado no final do ano, aí o produtor vai ter que, enfim, complementar. Se não, ele só vai apresentar a declaração, porque a maioria da renda já foi objeto ali de retenção. Então, sim, para o produtor rural, pessoa jurídica que tem a sua operação por meio de uma empresa, ele vai ser realmente impactado nesse caso. Conversamos aqui com o Juan Oliveira, assessor jurídico da CNA. Juan, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno. Sempre um prazer estar aqui.